Hoje eu quero conversar com você sobre uma das pessoas mais destacadas da história da humanidade, um dos personagens mais relevantes na história de Israel, na história da redenção, um homem que é decantado pelos pensadores, pelos filósofos, é admirado pelos que governam, por aqueles que legislam, é exaltado pelos empreendedores, como uma das figuras mais importantes da humanidade. Eu quero falar com você um pouco sobre Salomão, que faz uma viagem da glória ao fracasso, do triunfo à derrota, da sabedoria à insensatez, da humildade à soberba, do princípio de temor a Deus a uma realidade de blasfêmia contra Deus. Via de regra, quando você se refere a Salomão, é para destacar duas coisas singulares na sua vida: sabedoria e riqueza. A vida de Salomão alerta a todos nós que as vitórias do passado não são garantias de vitória no presente. É um alerta à nossa geração que alcançar o pináculo da glória não é garantia de que lá vai permanecer. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. E Salomão, não obstante ter começado tão bem, termina muito mal. Talvez ele foi o responsável pela decadência da nação de Israel, pois o seu filho e sucessor não foi preparado para o trono e, diante dos desafios e decisões necessárias a serem tomadas, ele coloca os pés pelas mãos, ele atropela a sensatez, ele sacrifica o bom senso. E a nação de Israel sofre um esbarro, uma divisão interna, onde 10 das 12 tribos vão seguir a liderança cismática de Jeroboão I, formando um reino rival que se distancia de Judá, tanto política e, sobretudo, espiritualmente. E Salomão não teve habilidade de preparar o seu sucessor, muito embora fosse um homem que alcançou os maiores louros, as maiores conquistas, os maiores sucessos aqui neste mundo. Como é que foi a vida deste homem? Primeiramente, ele foi amado por Deus, mesmo antes de nascer. Filho de Davi e Batseba, uma relação complicada, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Davi, muito embora Davi tivesse tantos filhos. Ele foi contemplado, ele foi amado por Deus. Portanto, Salomão nasceu num berço de ouro. Seu pai era o mais destacado rei de Israel, o grande líder de Israel, o rei que jamais foi superado na história de Israel. Guerreiro, conquistador, homem destemido, homem bravo, valente, que não se dobrava diante da bravura do inimigo, o homem que enfrentava os adversários não na sua própria força, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Salomão cresceu, portanto, desfrutando de tantos privilégios, vivendo no fausto, na riqueza, na opulência. E chegou a hora em que Davi, depois de já ter debelado a rebelião de Absalão e de Seba, agora vai ter que também debelar o golpe de estado de Adonias, que, em virtude da doença e da velhice do pai, mesmo sabendo que Salomão era o escolhido para o trono, usurpa o trono e se autoproclama rei, convocando o comandante do exército, Joabe, convocando o sumo sacerdote,
convocando os demais filhos de Davi, convocando o povo para uma celebração religiosa de posse, quando na verdade o que estava tentando fazer era dar um golpe de Estado. A tempo, Davi foi avisado dessa rasteira que estava tomando e ainda teve fôlego para reverter esse golpe de Estado e para coroar Salomão como rei de Israel, como seu sucessor. E então Salomão é proclamado rei. A nação inteira celebra. Os traidores, tomados de medo, fogem. E Salomão, então, antes de seu pai morrer, recebe dele um conselho: ser homem e age. E então Salomão assume o trono, humildemente, pede para Deus sabedoria para governar. Ele disse que não passava de uma criança. E Deus então aparece para ele e dá-lhe a oportunidade de pedir o que desejava. Salomão não pediu riqueza. Salomão não pediu a morte dos seus adversários. Salomão pediu sabedoria, discernimento para governar aquele povo. A oração de Salomão agradou o coração de Deus. E Deus deu a ele sabedoria singular. E mais, Deus deu a ele riqueza colossal. De tal modo que antes de Abraão, antes de Salomão, nem depois dele, jamais alguém se assemelhou a ele no que tange a sabedoria e no que concerne a riqueza. Ele teve o privilégio de demonstrar a sua sabedoria para toda a nação. Os povos reconheciam a sua sabedoria e a sua riqueza. Viveu em tempos de bonança porque as potências mundiais estavam tranquilas no seu canto, tanto o Egito, quanto a Síria, quanto a futura Babilônia. Se havia paz nas fronteiras, havia prosperidade dentro das fronteiras. E Salomão viveu, portanto, nesse período benéfico para o seu governo. Ele recebia tributos de tantos lugares, de tantas nações, fortalecendo o seu reino, acumulando ouro, prata, riqueza colossal. Coube a ele também o privilégio de construir o templo de Jerusalém, desejo de seu pai. Porém, seu pai não recebeu a permissão divina para construir o templo, porque ele era um homem de campo, um homem de guerra, o homem da espada, o homem que tinha sangue nas mãos. Entretanto, Davi providenciou todos os recursos necessários para que o templo fosse construído. E então Salomão realiza o sonho do pai e edifica em Jerusalém a casa de Deus, usando os melhores recursos do tempo, as pedras lavradas, as madeiras nobres do Líbano, o ouro, a prata, um verdadeiro palácio religioso, uma das obras mais colossais da arquitetura humana. E Deus aparece para ele e diz: olha, Salomão, esse palácio que você constrói, eu aceito, os meus olhos estarão neste lugar. Mas observe a minha aliança, a minha lei, porque se esta lei não for observada, esta casa vai ser destruída. E então Salomão edifica a casa, ele adora a Deus, a presença de Deus enche aquela casa. E agora o povo de Israel não precisa mais de um tabernáculo móvel, peregrino, mas tem uma casa permanente na cidade de Jerusalém, para onde não apenas o povo de Israel, mas os povos vinham, porque era casa de oração para todos os povos. Mas Salomão, ao ser coroado rei, deveria lembrar-se dos preceitos divinos já estabelecidos por Moisés, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17. E 3 princípios deveriam ser observados. O primeiro deles é que o rei de Israel não deveria multiplicar para si cavalos, que significa
não deveria confiar no poder militar. O cavalo era a maior máquina de guerra daquele tempo. As vitórias de Israel não vinham da força do seu exército, nem da destreza de seus soldados, nem da capacidade de seus armamentos. A vitória vinha de Deus. Israel, liderado pelo rei, não deveria pôr sua confiança no seu potencial bélico ou na sua capacidade militar, mas em Deus. Segundo lugar, o rei de Israel não deveria multiplicar para si ouro, no sentido de que não deveria confiar na riqueza. As vitórias de Israel nunca foram conquistadas porque Israel era mais forte, era mais numeroso, era mais rico. As vitórias procediam das mãos de Deus. E o rei de Israel não podia jamais esquecer-se disso. Mas em terceiro lugar, o rei de Israel não deveria multiplicar para si mulheres. O aspecto aqui era dos casamentos políticos, diplomáticos, onde faziam-se alianças entre as nações, e essas alianças eram seladas, firmadas com casamentos, com princesas. O problema não é apenas uma vida promíscua. O problema fundamental aqui é que essas mulheres oriundas de outros povos, de outras nações, com outras crenças, com outros deuses, com outras práticas, trariam na sua bagagem essas crendices. E o coração do rei de Israel poderia ser enganado por essas crenças, pelo amor dessas mulheres. Na verdade, Salomão não observou nenhum desses três preceitos. Ele voltou ao Egito, para onde não deveria voltar, para comprar cavalos, era o grande fornecedor de cavalos naquele tempo. Ele multiplicou para si ouro. Aliás, ele teve riquezas extraordinárias e tudo para ele, construído casas, palácios, jardins, açudes, tudo para ele, na contramão da orientação de Deus. Mas mais do que isso, Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas, um harém com 1000 mulheres, diversas nações ali representadas através desses casamentos. E, finalmente, o rei, conforme Deuteronômio 17, deveria escrever esses princípios, colocá-los sobre a sua mesa e ler isso todos os dias, para lembrar. Mas Salomão se esqueceu de tudo isso. E ele quebrou todas essas regras, todos esses princípios. E diz a Bíblia que Salomão, então, vai entrar no comércio marítimo, ele vai entrar nas negociações internacionais, ele vai importar cavalos, ele vai acumular ouro, ele vai contrair casamentos e mais casamentos e mais casamentos com mulheres estrangeiras. Mas mais do que isso, Salomão vive num luxo extremo. Ele vive numa zona de conforto, do luxo e do fausto. E para pagar a conta do palácio, o luxo do rei, o povo trabalhava com trabalhos forçados, com o pescoço esfolado de tantos tributos, para satisfazer as demandas do palácio. Rei rico, povo pobre. E aqui fica um alerta para as futuras gerações e para os governantes atuais. O governante que é amigo de impostos, de tributos, não governa dentro do projeto de Deus. Porque dentro do projeto de Deus, o governante serve ao povo em vez de se servir do povo. O governante que oprime o povo com pesados tributos e impostos, ele sufoca o seu povo, ele maltrata o seu povo, ele empobrece o seu povo. E o seu povo tem que trabalhar à meia com o governo para manter os luxos do governo. Salomão não atentou para isso e cometeu um grave erro contra o seu povo, o que, depois da sua morte, a nação vem ao seu filho e sucessor Roboão dizendo: olha, alivia os impostos. Não aguentamos mais pagar impostos. Nós estamos trabalhando à meia com o governo. Nós somos um povo pobre para manter o luxo de um rei rico. E Roboão, que tinha nascido no palácio,
que vivera no luxo, acostumado com os favores do poder, não ouviu o clamor do povo. Ao contrário, dobrou a aposta, engrossou o caldo e disse que o seu dedo mínimo era mais grosso do que o braço do seu pai. E essa inabilidade administrativa e essa insensatez política e essa opressão econômica gerou uma divisão no reino. Tudo isso nasce com Salomão. Mas se não bastasse essa opressão econômica para manter o luxo do palácio, diz a Bíblia que Salomão começa a fazer concessões. Concessão de acumular dinheiro, concessão de acumular cavalos, concessão de acreditar nesses recursos e potenciais alcançados pela sua hábil administração. Mas pior do que isso, a Bíblia diz que daqui a pouco Salomão está agora construindo templos, capelas, para os deuses pagãos, defronte do templo de Jerusalém. Porque ele passou a amar suas mulheres mais do que amar a Deus. E começou a fazer concessões a essas mulheres que adoravam outros deuses, tentando agradá-las. E não apenas Salomão construiu templos pagãos em Jerusalém, mas ele mesmo passou a adorar esses deuses, capitulando-se à tosca idolatria. Aquele homem que começa tão bem, aquele homem que era um adorador, aquele homem que viu a manifestação da presença de Deus quando da inauguração do templo, aquele homem que viu o favor de Deus guindando ao poder e dando-lhe todos os favores e benesses, joga tudo fora. Ele joga o legado de seu pai fora. Ele se capitula aos pecados mais vergonhosos. E ele, nessa busca, então, de sentido para a vida debaixo do sol, ele começa a ver a vida com pessimismo, com negatividade, dizendo que tudo era vaidade. Não passava de bolha de sabão. Procurou felicidade nas festas, procurou felicidade na bebida, procurou felicidade na riqueza, procurou felicidade no sexo, procurou felicidade na fama. E todas essas aventuras não puderam preencher o vazio do seu coração, porque ele mesmo dissera: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Coisas terrenas, materiais, não podem preencher esse vazio. E então, Deus pune Salomão, dizendo que vai tomar o reino dele, vai entregar a outro homem. E o homem a quem Deus vai entregar o reino era um dos feitores de escravos de Salomão. E Salomão passa a odiá-lo, persegui-lo para matá-lo, e ele tem que fugir para o Egito. E fica lá até a morte de Salomão. E retorna para reivindicar ao filho de Salomão, Roboão, alívio dos impostos. E como Roboão não atendeu ao clamor do povo, esse Jeroboão lidera a rebelião e forma um outro reino, divide o reino, passa a ser o rei do reino do norte com 10 das 12 tribos. Salomão, se não bastasse isso, não prepara o seu filho. Sucesso sem sucessor é fracasso. Salomão não teve habilidade de treinar o seu filho. Como Davi teve a capacidade de orientá-lo, capacitá-lo, exortá-lo, ensiná-lo, dar direção. Não, Salomão não fez isso. Ainda bem que Eclesiastes capítulo 12 vai nos mostrar que no final da vida, no apagar das luzes, na última volta do ponteiro, no último furo da correia, ele ainda volta à sensatez, ainda se arrepende e declara: a suma de tudo é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. De tal maneira que a biografia de Salomão
embora destaque pontos positivos, como sabedoria, como riqueza, ele foi um cientista que entendeu de botânica, de zoologia, que escreveu 3.000 provérbios, que compôs músicas, fez instrumentos músicos, e a sua sabedoria era proverbial. Pessoas vinham como a rainha de Sabá para admirar a sua riqueza e a sua sabedoria, mas ao fim, esse homem joga fora o legado que recebeu. E a tragédia de Israel nasce dentro da sua casa. Porque esse reino do norte, liderado por Jeroboão I, durou 209 anos, 19 reis, 8 dinastias, e todos esses reis foram maus. Até que em 722 a.C., a Assíria cerca Samaria, destrói a cidade e leva o povo para o cativeiro. No Reino do Sul, alterna-se homens piedosos e homens maus. Mas depois do reinado de Josias, o último rei piedoso, os que vêm na esteira, Joacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias, eram homens maus. E em 586 a Babilônia destrói Jerusalém, destrói o templo de Salomão e leva o povo para um cativeiro de 70 anos. As ações humanas têm consequências. As de Salomão não foram uma exceção. E eu quero concluir trazendo um alerta para nós do perigo de fazer uma viagem do topo da montanha ao vale mais profundo. Uma viagem da sabedoria à loucura, da riqueza à insensatez, das glórias esplêndidas da terra para a escuridão sombria da desobediência.